Muita gente entra no mercado financeiro sonhando com ganhos fáceis, né? Mas a realidade costuma ser bem diferente e até um pouco brutal. A gente sempre se pergunta, por que tão poucos conseguem ter sucesso de verdade enquanto a maioria fica pelo caminho? A resposta, olha, não está no indicador mágico nem num robô que faz milagre. Está no domínio de um conceito fundamental que vamos analisar hoje, a trindade do trader. Olha bem para esse número, 95%. Essa é a estatística, a dura verdade, de quantos traders perdem dinheiro. É um número que assusta, eu sei, e ele transforma o sonho de muitos num verdadeiro pesadelo financeiro. Falhar, infelizmente, é a regra do jogo, não a exceção. Então fica aquela pergunta que vale ouro. O que essa pequena elite, esses 5%, faz de tão diferente? O que será que separa quem vence de quem só patina? Garanto que não é sorte, é um sistema. É uma estrutura bem definida. E tá aqui a resposta. O grande segredo é o domínio do que a fonte que analisamos chama de a trindade do trader. Pensa nisso como um tripé, com 3 pilares que sustentam o sucesso no longo prazo. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora, pilar por pilar. E que pilares são esses? São os 3 M's: método, mente e money. Ou seja, a estratégia, a psicologia e a gestão de capital. Parece até simples, né? Mas é aí que mora o desafio. E também a chave de tudo, conseguir equilibrar esses 3 de forma perfeita. Vamos começar pelo primeiro pilar, então, o método. E aqui, não estamos falando de intuição ou de achismo, não. Estamos falando de matemática pura. De ter uma vantagem estatística, uma edge, como se diz no mercado, sobre a média. Isso aqui é uma virada de chave fundamental na cabeça de qualquer um. O amador quer estar certo sempre, quer aquele prazer de acertar a operação. O profissional, ele não está nem aí para isso. Ele busca uma coisa chamada valor esperado positivo, o tal do EV. Ele sabe que vai errar, e muito, mas entende que no fim das contas, a vantagem matemática vai deixar o saldo dele positivo. Então, como é um método profissional na prática? Primeiro, ele tem regras de entrada, saída e gestão que são claras como a luz do dia. Segundo, ele se baseia em matemática, não em emoção. Terceiro, ele tem que ser testável, ou seja, tem que ser possível validar se ele funcionou no passado. E, o mais importante, ele tem que ser simples. A fonte deixa isso bem claro. Se não dá para explicar um método em 5 linhas, não se tem um método, se tem esperança. Mas, ter um método genial não resolve tudo. E é por isso que a gente vai para o segundo pilar, que para muita gente é o mais difícil de todos, a mente. É aqui, nesse campo de batalha interno, que a maioria das guerras do trading são perdidas. Pensa nessa frase por um instante. O maior inimigo de um trader não é a bolsa, não é uma notícia ruim. O maior inimigo está no espelho. É a nossa própria ganância, o medo, a impaciência, a falta de disciplina. É a gente contra a gente mesmo. E a diferença na prática é gritante, é o dia e a noite. O amador busca adrenalina, o profissional se mantém calmo na turbulência. O amador fica obcecado com o resultado de uma operação. O profissional foca em executar o processo com perfeição. O amador quebra as próprias regras no desespero. O profissional segue o plano com uma disciplina quase militar. Eu adoro essa metáfora. Um monge com teclado. Ela resume perfeitamente o espírito da coisa. Foco total na tarefa, desapego emocional do resultado e uma disciplina de ferro para executar o plano, dia após dia, sem desvios. Certo, então já temos um método com vantagem estatística e a mente de um monge. Mas mesmo com tudo isso, sem o terceiro pilar, o money, a quebra é quase certa. Esse pilar é todo sobre sobrevivência, a gestão de risco e do capital. O ponto aqui é o seguinte. A prioridade número 1 não é tentar acertar uma tacada de mestre para ficar rico. A prioridade é garantir que se vai estar no jogo amanhã. A longevidade é o que manda. É preciso sobreviver às marés de perdas, que são inevitáveis, para que o método vencedor tenha tempo de mostrar que veio. E isso nos leva a outra mudança de perspectiva. O trader com mentalidade, digamos, mais pobre, foca no ataque. Quanto eu posso ganhar? Já o trader com mentalidade de riqueza foca na defesa. Como eu garanto que não vou quebrar? A prioridade máxima é sempre, sempre a preservação do capital. Uma gestão profissional não tem espaço para eu acho. Ela exige saber o risco exato por operação,
conhecer os piores cenários que aquele método já enfrentou e ter regras rígidas para proteger o caixa, como limites de perda diários e mensais. Sem isso, a ruína não é uma possibilidade, é só uma questão de tempo. Agora vamos ver como essas três peças se encaixam, porque não basta ter os três pilares, eles precisam estar em harmonia. O sucesso não vem de ser nota 10 em um pilar e nota 4 nos outros. O verdadeiro segredo está no equilíbrio entre eles. O resumo da ópera é este. O método define o potencial de lucro, a mente define a consistência para aplicar esse método e o money define a sobrevivência para conseguir colher os frutos lá na frente. Cada pilar tem uma pergunta-chave e a resposta para todas elas precisa ser um sim bem grande. A consequência disso é direta e implacável. Quem consegue dominar os três atravessa a ponte para o lado dos 5% que vencem. Agora, quem negligencia um único pilar, inevitavelmente cai de volta no abismo com os outros 95%. Simples assim, não há meio termo. Pensa nesse cenário, um sistema de trading fantástico, comprovadamente lucrativo. Mas aí vem a primeira sequência ruim de perdas, o medo bate forte e o plano é jogado pela janela. Isso tem nome: autossabotagem. O método não serve para nada sem a mente para executá-lo. E o contrário, uma pessoa super disciplinada, que segue o plano à risca, aconteça o que acontecer. Só que o plano é ruim, não tem vantagem nenhuma. O que acontece? Essa pessoa está apenas sendo disciplinada em perder dinheiro. A disciplina dela vira uma fé cega que não leva a lugar nenhum. Agora imagina o melhor dos mundos, um método genial e a disciplina de um monge. Mas o risco por operação é altíssimo, tipo 20% do capital. O que acontece? Uma sequência normal de perdas, que qualquer sistema tem, vai tirar essa pessoa do jogo para sempre. É a quebra certa. E, por último, se o foco é só em não perder, com uma gestão de risco super conservadora, mas sem um método bom para gerar lucro, o que acontece? O capital fica ali, parado, congelado. Não se perde, mas também não se ganha nada. Não se está jogando, está só assistindo da arquibancada. Então, o ponto crucial é este. A única forma de se tornar um trader profissional, lucrativo de verdade no longo prazo, é com a união e o domínio desses três pilares: método, mente e money, juntos e em equilíbrio. Não existe atalho. Isso tudo nos leva à pergunta final, uma reflexão importante. Olhando para a própria forma de operar, com total honestidade, essa operação do dia a dia tem esses três pilares funcionando em equilíbrio? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro de qualquer um no mercado.